Muito bem, para você uma boa semana, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero falar um pouquinho a respeito de um tema da palavra de Deus. Esse tema se encontra em Apocalipse, no capítulo 14, e fala sobre a vitória dos remidos com o Cordeiro Jesus Cristo, né? Eu vou começar com uma parte que é significativa nesse capítulo. Capítulo 14, verso 12 diz assim: Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mas antes da gente ler esse versículo, tem uma outra parte, o versículo 8, capítulo 14 de Apocalipse, verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu. Aliás, o verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dê-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e dará aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A seguinte voz é do segundo anjo que ele diz: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Comecei falando sobre isso, da Babilônia, da besta que engana, né, com as suas prostituições, com as suas luxúrias, que nada mais, nada menos que a grande Igreja Católica com sua autoridade papal, desde a época em que se tornou a Igreja Católica Apostólica Romana. E a Bíblia nos orienta que esse poder ele vem se manifestando contra os filhos de Deus desde a época de 533 depois de Cristo, quando a entrada de Constantino, imperador, na Igreja Romana. O terceiro anjo que diz aqui, a Bíblia nos diz, seguiu-se este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adorar a besta, a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. E aqui fala sobre os juízos que vão acontecer contra os que adorarem a besta e a sua imagem. Mas que besta é essa? Qual o número da besta? O que ela representa? No capítulo 13, verso 18 de Apocalipse, fala sobre: Aqui está a sabedoria. Aliás, verso 17: Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. E aí diz, verso 16: A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, capítulo 13 de Apocalipse, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Verso 18 diz assim, para finalizar: Aqui está a sabedoria, aquele que tem o entendimento calcula o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666, que é o símbolo numérico da identidade papal. Mas eu quero apenas pincelar algumas coisas aqui. A gente é resguardado por Deus através da sua palavra contra essa autoridade papal que vem tomar o lugar de Deus. Mas como a gente é resguardado? Porque a palavra de Deus nos orienta a entender qual é o verdadeiro motivo. Essa identificação papal, eles são apenas usados pelo diabo para fazer aquilo que Deus não quer, e deturpar as escrituras, tirar as escrituras da consciência do povo. Antes eram escrituras escritas, né? Agora é da consciência. E muitos aceitam isso e vão se unir, né, com mais pessoas que também, infelizmente, não querem guardar a palavra de Deus corretamente. Mas vamos seguir em frente. Um outro texto que eu quero ler com vocês é Apocalipse capítulo 15 e o verso 2. Como eu estava falando, a prostituição e a coisa da Igreja Católica e de muitas outras que aceitam as mesmas doutrinas, é a questão da mentira, né? Sobre os diversos ensinos da palavra de Deus, da mudança do sétimo dia para o primeiro e outras mentiras, né? Adoração de santos, imagens e tudo mais. O que eles querem com isso? Usar o paganismo com o cristianismo, que sempre fizeram isso, depois que o diabo quis tomar o poderio da igreja através do poder de Roma, que era o império, e nunca caiu, nunca se rebaixou. Teve uma ferida mortal, né, um certo tempo, mas lutou contra os servos de Deus durante 1260 anos, que foi 42 meses, a Bíblia nos diz, e fez uma perseguição ferrenha, matando pessoas com fogueiras, com tudo quanto é tipo de matança.
e queimava viva as pessoas, chamada Santa Inquisição, que é a maldita Inquisição da idade das trevas, né, que é a Idade Média. Então tá, o capítulo 15, o verso 2 diz assim, ó: Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, os vencedores da besta da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. E era esse cântico: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Eu falei na palavra de Deus passada, que eu estive mencionando aqui, sobre a lei do testemunho. Se eles não falaram dessa maneira, jamais virão alvo. A lei de Deus é fiel e verdadeira, o testemunho de Deus é fiel e santo, porque Deus é santo. E o que acontece? Quando a gente entende esses princípios, a gente sabe que Deus tem um povo, os servos dele que guardam suas palavras e vão seguir em frente. Mas somente os enganos serão tão grandes que somente aqueles que perseverarem na consciência pura de estudar a palavra de Deus e obedecer os seus mandamentos, obedecer os seus testemunhos, e não seguir homens como pastores ou evangélicos que pregam por aí e querem ser autoridade, né? Falam que Deus não leva em conta algumas coisas da Bíblia, os mandamentos de Deus, né? Às vezes não negam Cristo como Senhor, mas negam a palavra de Deus como autoridade suprema. E buscam autoridades, né? Igrejas eclesiásticos, cleros, né? A Igreja Católica tem um negócio do clero e muitos outros aí, que se o pastor não falar, se o pregador ou o padre não falar, não faz isso, não faz aquilo. E outra liberalidade, né? Um amor excessivo, que Deus é tão amoroso que não vai fazer justiça com nada que nós fazemos. Cuidado, queridos. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus por nossa própria vida. Ou é a vida ou é a morte. Deus manda a gente escolher. Deus prefere que a gente escolha a vida. Se escolhermos a vida, estaremos como esses santos aqui, ó, diante do Cordeiro, vencedores à besta da sua marca e da sua imagem. Mas que marca é essa? A marca será exatamente o trabalho. Eles vão querer a gente, como servos de Deus, trabalhe ao sábado e descanso no domingo, que é o dia que eles instituíram fora da Bíblia. E outra consciência: não comprar e nem vender, senão adorar a imagem. Ou seja, será restrito, as coisas serão muito complicadas. Se não tivermos realmente fé e fidelidade a Deus, hoje, no que Deus nos ensina, para que o Espírito Santo nos oriente, no que falar, no que fazer, seremos presos fáceis. E fora os enganos, o próprio Satanás vai querer aparecer como um anjo de luz, e outras mais coisas poderão acontecer dentro das próprias igrejas. Então, fiquem firmes no caminho do Senhor, que o Espírito Santo nos guie e nos oriente nesse caminho, para que nenhum mal nos impeça de estar na presença do Senhor. E cantando o cântico: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, e justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Um abraço, Deus abençoe.